E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal Orquidade Teste. Vou apresentar para vocês a Cattleya Triane. Aqui é uma Triane resultado de uma concolor self. E aqui a gente tem uma Triane que é a padrão da espécie, que seria a tipo, né? Olha a diferença das duas. Plantas estrangeira, oriunda da Colômbia. Uma planta então da Colômbia, onde é o símbolo do país, essa Cattleya Triane. Uma planta belíssima, fácil cultivo, planta muito legal, planta que cresce rápido, planta bem vigorosa. Recomendo para os iniciantes aí, né, que o pessoal sempre pergunta quais são as plantas que o iniciante, para ter uma facilidade no cultivo, para não perder tantas plantas, essa é uma. A gente tem aqui essa espécie, né, que aqui foi uma concolor selfie. Ela abriu um colorido, já está com mais de 25 dias aberta, né? Essa planta aqui, inclusive, a gente vai disponibilizar um corte com 4 bulbos dela. Quem tiver interesse, só entrar em contato pelo WhatsApp, gente. Planta belíssima, belíssima, belíssima. Lembrando que ela já está com mais de 20 dias aberta, então ela passou do auge. Outra curiosidade é ela é aqui uma tipo, a flor aqui, ó. Ela normalmente ela consegue dar até duas artes floridas numa frente só. Uma coisa bem interessante, a gente tem isso com certa facilidade aqui no orquidário. E infelizmente aqui, ó, a gente está com frio e muita umidade, muita chuva. Então a planta ela pinta muito rápido com esse fungo que ele é só um fungo de flor, que é o Botrytis, né? É um fungo que pega somente a flor, com a umidade muito alta. Então esse aqui é um corte que veio de um orquidário de um amigo que eu comprei. Vai bem em cachepô e vai muito bem também em vaso plásticos, né? Aqui no caso aqui, quando aparece esse tipo de fungo, eu aconselho você vir, ó, retirar e jogar fora, jogar no lixo, né? Porque ela vai passar com certeza para outra flor que está vindo. Então, infelizmente, quando a umidade relativa está muito alta e essa época muito fria, esse fungo aqui a gente tem um certo problema aqui no orquidário, e ataca mesmo, gente. Temos aí uma perca até considerável esse ano, então tivemos aí uma perca até grande, né? Nesse caso aqui, a Triane também vai muito bem no vaso plástico. Aqui está plantado com uma concentração de brita muito alta. Então a gente vai replantar, já vamos dividir aqui a frente que vai ser disponibilizada para os nossos amigos e clientes aqui do orquidário, do canal. Uma planta belíssima, planta de coleção, né? Aqui a gente vai tirar com calma, né? Vamos tirar a etiqueta primeiro, aquela apertada de sempre, né? Que a gente sempre dá. Olha como é fácil de tirar, ó, do vaso plástico, ó, olha isso, ó, você consegue manter as raízes. Olha, aqui foi plantada com casca de arroz, eu particularmente não gosto, tem gente que gosta muito. Aqui a gente não usa muita brita, então é um substrato fora do nosso padrão. E aí a gente está fazendo o que? A gente vai fazer a limpeza disso, tirar todo esse substrato que a gente estamos padronizando, né? Como a gente sempre vem falando aí nos vídeos, e esse tipo de substrato para o nosso orquidário que tem outro substrato não é legal. Mas tem gente que está gostando muito, né? Você tem aqui uma planta, a gente vai tirar o corte, vamos limpar bem aqui, vamos deixar aqui descansar um pouquinho, vamos pegar aqui, né? Usar uma tesoura para cortar a flor, vamos fazer uma limpeza na tesoura e vamos tirar essa frente, dividir essa planta, né? Aí agora, aí ó, dividimos, disponível para venda, 4 bulbos a somente R$ 250 mais o envio, gente. Quem quer
uma triane belíssima, de uma substância muito interessante. Lembrando que a flor já está com mais de 20 dias, então já está um pouco passada. E o nosso corte que vai ficar na nossa coleção aqui também. Então a gente agora, nós vamos plantar essa espécie no nosso plantio. Foi escolhido o vaso aqui, ó, se não me falha a memória, 17, 18 de boca. Olha, ele cabe muito bem aqui dentro, vai ficar muito interessante. Lembrando sempre, a gente coloca a brita somente no fundo do vaso, né, para plantio. Nós estamos utilizando o nosso substrato. Vamos encostar uma parte bem próxima ao vaso aqui do canto e preencher o restante com o nosso substrato. Aqui está plantada a planta. Eu vou colocar agora o arame para ficar mais firme, para você manter, ó, tá vendo? O ideal é sempre, você acabou de replantar, pode plantar com flor? Pode. Acabou de replantar, ó, elimina a flor. Aí tá aí o plantio do Acatilea triane, uma espécie estrangeira, uma espécie da Colômbia, uma espécie que é símbolo do país, lá da Colômbia. E outra coisa, uma planta de fácil cultivo que indico para os nossos amigos iniciantes que estão querendo espécies fáceis de cultivo. Essa daqui é uma planta muito interessante, planta bem florífera, uma planta de flor grande, quem olha agrada, é uma planta muito bela e fica aí um plantio que eu recomendo. A Lélia púmila, planta magnífica, uma planta muito colecionável. O pessoal hoje coleciona muito tal da púmila, espécie brasileira, né? É uma espécie que você tem que ter cultivo médio, você tem que ter um pouco de altitude e de preferência um frio, pelo menos aí noites frias, ou pelo menos 2 meses no ano mais frio. É uma planta muito legal, muito interessante. É uma planta de porte baixo, com uma flor proporcionalmente à folha muito grande, né? Olha isso, olha o tamanhozinho da folha, é o tamanho dessa flor. Essa aqui é uma planta da nossa coleção. Já aproveitando, vamos disponibilizar uma frente aqui com 5 bulbos, né? Para quem tiver interesse, entrar em contato. Essa daqui, ao meu ver, é uma das melhores Pressens rubra da nossa coleção. Uma flor muito grande, é a Lélia púmila rubra U. Ela foi adquirida de um grande amigo aqui da nossa região. Uma planta que se adaptou muito bem ao plantio acoplado, dentro do vaso baixo, bem drenado. E olha essa beleza como corresponde. Fizemos aqui agora, acho que foi agora em março, né? Fizemos uma cápsula, tá indo muito bem. A cor da cápsula indica que vai ter provavelmente uma fertilidade e futuramente vamos disponibilizar mudinhas dessa beleza aqui, ó, gente. Olha que coisa linda. É uma planta que quando você acerta o substrato, o recipiente, o vaso, vai muito bem em vaso plástico e em cachepô também. Lembrando sempre, quando você plantar ela em madeira, somente em madeira, tem que lembrar que é uma planta que requer um pouco mais de umidade. Isso é uma característica da planta. Então, ela tem que estar local um pouco mais sombreado e uma umidade um pouco maior em consideração com a valqueriana. Muita gente, há um tempo atrás, achou que essas plantas iam bem com uma luminosidade muito alta, então colocou em toco, muito próximo às valquerianas, e na realidade é uma plantinha que eu falo que é planta de bancada. Ela vai muito bem na bancada, é uma planta de cultivo médio, não é tão difícil, temos aí plantas muito mais difíceis de cultivo. Um exemplo, a Sanfronites coccina, é bem mais difícil de cultivar. Você acertando a drenagem do substrato, a irrigação, a claridade,
uma planta que gosta muito de local bem ventilado, né? Não gosta de lugar abafado. Então ela responde bem e mostra para você ver aqui quando você acerta os tratos culturais propriamente ditos, né? Então aqui é uma planta, a gente vai disponibilizar um corte dessa beleza para os amigos e clientes da minha coleção, para a coleção de vocês, uma planta de um padrão altíssimo, uma planta realmente de competição, vamos dizer assim. Quem gosta de participar em eventos, em exposições, em julgamentos, é uma planta que com certeza tem uma pontuação alta. Então aqui está a Lélia Púmbula rubra, nesse caso, plantas belíssimas. Aqui a gente tem uma outra rubra, né? Da mesma descendência, mas você olha que a qualidade dessa flor é bem superior à outra, apesar que essa aqui também é uma planta de coleção, né? Mas essa aqui é um espetáculo. E aí a gente vai pegar aqui uma outra ainda, que é uma raridade, pina, que já está passando, é uma Lélia Púmbula cerulensis, porque aqui, ó, bem clarinha, pétala e sépula branca. Infelizmente a umidade nossa está muito alta, essas plantas claras estão pintando com muita facilidade, mas também já está aqui mais de 20 e poucos dias aberta, né? E essa daqui com certeza é uma das melhores púmulas cerulensis da nossa coleção. Ela é muito bem armada, uma planta muito bonita, um colorido muito interessante. Ela já está passando da hora de replantar. O que a gente fez? Já esterilizamos a tesoura, vamos tirar esse excesso aqui, esse que está seco, né? Olha, os bulbinhos, a traseira que a gente perdeu por algum motivo anteriormente. Vamos eliminar eles e a gente vai replantar essa planta para você ter todo o processo. O que é uma espécie, se é fácil, se é difícil o cultivo, algumas dicas de trato cultural para você ter uma maior facilidade no cultivo dessa planta. Não aconselho levar a púmbula para o nível do mar. Tem alguns amigos que estão cultivando até em Vitória, tem na Serra, algum deles, mas é aquele negócio, a floração ao nível do mar nunca vai chegar num padrão de uma planta igual a gente está mais em altitude na região serrana, né? É uma planta que requer um pouco de pelo menos 2 meses mais frios, né? Isso é uma característica da planta. Nós temos aqui, ó, essa aqui mais, lembrando, eu tenho cliente que mora em Vitória, a 40, 50 metros do nível do mar, que consegue cultivar na Serra, aqui no estado do Espírito Santo, que estão cultivando, tendo até um bom resultado, vamos dizer assim, né? Mas é uma planta que fica mais difícil de ser cultivada, né? Nessas características. Então a gente vai tirar aqui, a gente vai replantar essa planta. É uma planta da nossa coleção, já foi feito a sementeira dela, a gente está aguardando ver se vai nascer, foi feito na floração passada, por isso ela sentiu um pouco, né? Mas dá para ver que é uma planta, por ser uma variação de cor de uma forma desejável, não chega do padrão da rubra, mas para a cerulência é uma planta de coleção, vamos dizer assim. Vamos falar um pouco, a gente está usando, vamos usar aqui o vasinho baixinho, que a gente já apresentou várias vezes. A única intervenção que a gente faz é que quando ele vem com 4 furos só, então a gente pega a furadeira, aumenta a quantidade de furo para aumentar a quantidade de dreno e coloca os 3 buraquinhos para colocar o tripé, né? Por que o tripé? O tripé porque facilita, eu acho que fica mais legal, mais interessante, mas quem não quiser colocar também não tem necessidade. Mas a gente coloca sempre, então vamos aí padronizando a nossa coleção, né? Aí colocamos aqui, aproveitamos o mesmo araminho do outro, lembrando sempre o dreno é muito importante. Aconselho a fazer uma lavagem dessa brita, passar uma água forte nela, porque a brita vem cheio de uma areia
junto. Essa areia não é legal para você colocar no vaso, então você dá uma lavada para ficar um padrão melhor de qualidade para o seu dreno. Colocando um dedinho, mostrar mais de perto para vocês como fica. Isso aqui, a função é aumentar a drenagem do substrato, é muito importante. Planta bem drenada, planta que dá pouco fungo ou menos fungo do que daria normalmente, aumenta a beleza da planta. Você vê quando você faz um plantio, um trato cultural bem feito, você tem uma resposta muito significativa da planta e umas flores belíssimas em resultado desse todo esse trato cultural que você fez anteriormente. Nesse trato cultural, lembrando sempre, a gente usa aqui o Basacout. Não, nem estou sendo patrocinado, só porque o pessoal pergunta qual adubação que a gente usa. No caso aqui é Basacout Mini 6M de 6 meses e o Floresce, um adubo para ajudar na melhoria, na qualidade das flores, na floração, para você ter uma planta, para a planta fortificar, para florescer mais bela, né? E a gente usa também, como o Basacout já tem cálcio e magnésio, mesmo assim a gente joga de 4 em 4 meses uma adubação um pouco mais específica para cálcio e magnésio, mas o restante é somente esses adubos aí que a gente joga hoje, que aplica com frequência. Estamos fazendo sempre testes de outros adubos, mas a priori são esses aí que a gente está usando em quantidade. Falou, gente? Quem perguntou nos vídeos anteriores, está aí um rápido relato de como é feita a adubação em nosso orquidário. Aí estamos aqui, planta, porque está na hora de plantar. A planta já está saindo do vaso, vasinho muito pequeno pelo tamanho da planta. Uma Lélia púmula cerulense, resultado de nosso cruzamento. Infelizmente, já finalizado, não temos mais irmãs para vender, né? Seria ótimo, mas vendemos todos na última que a gente mostrou. Infelizmente, esse lote já finalizou. Daqui a pouco a gente vai ter seedling e selfie dessas plantas para disponibilizar para vocês, clientes e amigos do Orquidário Teste. Aí lembrando aqui, para tirar, vamos aí pegar, dar aquela amassada básica, tirar um pouco desse substrato mais velho aqui, ó. Vamos colocar aqui dentro, tirar um pouco. Não necessariamente eu vou tirar tudo, porque o substrato não é tão velho assim e a planta está com todas as características que está se adaptada a esse substrato. Não está ácido, porque se tivesse não estaria com esse belo enraizamento, com essa vigor, que é uma planta já um pouquinho mais enjoada o cultivo, mas uma planta bem linda, né? Vamos colocar aqui com a mão devagarzinho para você sentir, ó. Aqui a frente da planta é para cá, então a gente vai tentar encostar ao máximo essa parte de trás da planta na borda do vaso, ó. Fizemos isso. Vou tirar a planta porque a flor tá já passada, não vou fazer cápsula esse ano nela. Tirei para, ó, chegou a forçar para baixo aqui por causa do peso, né? Então vamos agora completar aqui com o nosso substrato, sempre dando aquela apertada básica para o substrato chegar ao ponto aí que a gente deseja. Tá aqui uma planta num vasinho que já foi comprovado excepcional para o cultivo de púmula, Prestens, Aclande, Valqueriana. A gente fez aqui vários testes, se deu muito bem e fica uma coisa bem que eu carrego da época que eu fazia bonsai, né? Na época da faculdade lá em Viçosa, Minas Gerais, que a proporcionalidade entre a altura e o tamanho do vaso para a planta embeleza ela. E aí fica mais uma dica, espero que todos tenham gostado. Lélia púmula, planta que a gente tem um certo chamego, é das 3, 4 espécies que eu gosto muito de cultivar aqui no nosso orquidário. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, compartilha, indica para os amigos e um grande abraço da família Orquidário Teste.